Em relação à pré-ciência de Deus, né? Pré-existência de Deus, como filho, né? De Cristo como filho. Nós cremos no seguinte: imagina milhões de anos atrás, em um universo invisível, em um espaço infinito, um único Deus decide gerar em si só o primogênito de toda a criação. Nós não cremos que existia um filho eterno. Um filho precisa ser gerado. Então, quando ele gera o primogênito da criação, existe inclusive um filósofo chamado Epicuro, criou o trilema de Epicuro, que ele diz: se Deus é o Todo-Poderoso, se Deus é amor, então por que ele não eliminou o mal? Porque Deus, pela sua onisciência, ele já sabia que a terça parte dos anjos ia cair, já sabia que ia criar um mundo físico, que o mundo físico ia pecar, e ele já criou a solução antes do problema. Na sua mente, por isso que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele não morreu na cruz há 1 milhão de anos atrás, ele morreu há 2.000 anos atrás. Maria não estava na eternidade gerando ele. Então nós não cremos em um filho eterno, por quê? Porque a Bíblia não mostra um filho eterno. Onde é que está esse filho no Velho Testamento? Ele está dormindo? Esse filho está viajando no Velho Testamento? Em todo o Velho Testamento há indícios que vai se revelar, que vai se fazer carne o próprio Deus. João disse que é o próprio Deus que se fez carne, e não o Filho de Deus que se fez carne. A ação está lá em Isaías, ele diz: vai nascer um menino, viu? Qual é que vai ser o nome? O Filho do Pai da Eternidade? Não, o próprio Pai da Eternidade. Então nós não cremos que exista um Filho eterno, porque a Bíblia diz que não tem um Filho eterno. Na mente de Deus, sim. Ele foi morto na mente de Deus. E depois se fez carne. Eu não gostaria de crer em um Deus e de servir um Deus que mandou outro Deus para morrer no meu lugar. Você que é um Deus menor que eu, aí filho, vai lá e morre no meu lugar. Não, não. Ele mesmo se fez carne. O unigênito quer dizer o único gerado. Então Deus não mandou um outro Deus. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Bem, meu irmão, condenar o unicismo como uma heresia, isso aí não sou eu que estou dizendo. A história cristã, 2.000 anos de cristianismo, tratou de lidar com o sabelianismo. Tertuliano, Orígenes, o Papa Dionísio, né? Deram conta de eliminar o sabelianismo, né? Então, não sou eu que estou condenando, é a história do cristianismo. Ele ressurge agora no século XX. E as escrituras também condenam essa interpretação. 1 João capítulo 2, verso 22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, a palavra de Deus já prevê a negação da pluralidade da divindade. Não estou negando a unicidade de Deus, ou o monoteísmo, mas a pluralidade de pessoas é uma revelação bíblica. A pergunta que eu fiz por mão, se antes da encarnação o Filho já existia e se ele estava sozinho. Então, eu vou ler apenas textos bíblicos, e você que está em casa, por gentileza, você pode completar essa leitura. Esse conteúdo está nessa tabela que eu ofereci no site da igreja. Começa dizendo em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o irmão deve concordar que é uma referência ao Filho, e o verbo estava com Deus. Se estava com, só pode ser um outro, não pode estar consigo mesmo. E o verbo era Deus. Então o versículo, além de provar a pré-existência de Jesus, prova a sua divindade e prova a pluralidade das pessoas antes da encarnação. Olha que João registrou a fala de Jesus no capítulo 8, verso 58. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 17, verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, Jesus orando. E esse é um problemão, é uma criptonita para o sabelianismo, o fato de Jesus orando. Se ele ora, ele está orando para ele mesmo, né? É um problema, mas aqui ele ora ao Pai, só pode ser outra pessoa, ele não é um ventríloco, né? Ou ele não está fazendo um teatro, e ele diz: glorifica-me junto com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, a pré-existência de Jesus na companhia do Pai é uma revelação bíblica. E a filiação do verbo, ou a filiação de Jesus, essa doutrina da eterna filiação, também é uma doutrina bíblica, que toda a história da igreja defende e afirma. Inclusive está lá no Salmo capítulo 2, verso 7, proclamei o decreto do Senhor, e o Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. O Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. O filho é eternamente gerado, procedente do Pai.